Boa noite a todos. Que possamos agradecer a Deus a oportunidade da vida, a bênção do estudo, da compreensão, do entendimento. Que possamos, nesses momentos de reunião, de reflexão, contar com a espiritualidade amiga das nossas casas, que as nossas melhores vibrações, que as nossas melhores intenções também sirvam para que eles possam ajudar aqueles que estão desencarnados na orientação, no esclarecimento, no refazimento dos seus dissabores, dos seus desarranjos, dos seus desequilíbrios, como também aqui, encarnados, que as nossas melhores vibrações possam envolver os nossos familiares, os nossos conhecidos, os nossos amigos, em especial, na noite de hoje, envolver a mãe do nosso amigo Zé Pedro, né? Que a espiritualidade da nossa casa, que Jesus possa ampará-lo, envolvê-lo, como tantos outros que estão nesse momento de transição, de passagem. E que aqueles que estão com dificuldades, Senhor, que estão perambulando sem um rumo norte, às vezes fazendo uso e o abuso indevido do álcool e das drogas, pensando na possibilidade do suicídio, Senhor, envolva a todos no seu imenso amor. E que as nossas melhores vibrações possam colaborar de alguma maneira. Que assim seja. Bom, eu vou colocar para apresentar aqui, e vocês vão ajudando aí, falando. Fique à vontade. Nós estamos na segunda terça-feira de estudo desse capítulo 6, que é o estudo da uranografia geral, né? Nós paramos aqui no item 5, semana passada nós fizemos do item 1 ao 4. E lembrando aqui que Kardec pegou, né, desse capítulo inteiro, ele pegou esse capítulo é extraído textualmente de uma série de comunicações ditada na Sociedade Espírita de Paris, entre 62 e 63, sobre o título dos estudos uranográficos, assinado por Galileu. Tá? Então, Kardec pegou isso e jogou nesse item aqui que nós estamos estudando agora, que é o capítulo 6. Então, o que Galileu está trazendo através de uma comunicação mediúnica, né? Mas lá, no item 5, mas lá onde se detém as apreciações do homem, ajudando, inclusive, com os seus mais impressionáveis sentidos artificiais, né? A obra da natureza prossegue. Então, o que ele está colocando aqui como sentidos artificiais, que já são a ciência aparecendo com o desenvolvimento tecnológico dos aparelhos e equipamentos de medições, de mensurações, né, de avaliações, que começa a ser construído pela inteligência humana, e isso ajuda a ampliar os sentidos, ajuda a ampliar a visão, né? Ajuda a ampliar tanto para cima como para baixo, né? Tem os instrumentos de medições, né? Que vão ajudando, junto com a observação, a fazer as contas, os cálculos, como tudo que já foi passado nos capítulos anteriores, né? Boa noite, Marcos. Qualquer coisa vão falando aí. A obra da natureza prossegue, lá onde as pessoas comuns tomam a aparência pela realidade, lá onde o técnico levanta o véu
e distingue o começo das coisas. Então, Galileu está fazendo uma alegoria aqui, né? Fazendo para que a gente possa compreender que, embora a gente esteja vendo ou não vendo, se nós estamos com os sentidos artificiais, né, sendo aumentados, a obra da natureza ela prossegue, né? Seja onde a pessoa comum toma aquela visão, aquela aparência, aquele símbolo, né, aquela imaginação pela realidade, ou seja lá onde o técnico levanta realmente, começa a levantar uma pontinha do véu e começa a distinguir o começo das coisas, né, num processo de investigação, partindo do que nos é palpável, onde nós temos as nossas percepções primárias aqui, né, os 5 sentidos, e vamos de nós partimos de nós e do nosso entorno para poder sondar as coisas que estão além, né? Então, é isso que Galileu está falando aqui. O olhar daquele que pode perceber o modo de ação da natureza não vê sobre os materiais constitutivos do mundo a matéria cósmica primitiva, simples e una. Então, aqui, Galileu já está reportando a uma matéria inicial, uma matéria que ela é simples e ela é una, né? E ela é aquela matéria primeira, né? Da onde parte essas coisas. O que Galileu está falando? Olha, ele está remontando processos desde Pitágoras, né? Do início da ideia da mônada. Nós podemos estar passando ali por Leibniz, que vai fazer todo um tratado, né? Também dessa mônada, tentando separar esse princípio primeiro. Está passando por Sócrates, está passando por Platão, está apontando Descartes ali no discurso do método, né? Onde ele vai fazer, e tem o livro das meditações, né? A meditações primeira, onde ele vai sondar a causa primeira, os atributos de Deus, depois a causa, a alma, e assim ele vai tentando, né, evoluir, e está apontando aqui muito, muito próximo, que é a Mesmer. Nós estamos aí a 90, 80 anos antes de Kardec, que é ele que coloca o termo como fluido cósmico universal. Esse termo, né, ele não foi cunhado pela espiritualidade, ele não é uma revelação em si, ele vem sancionar, mas o termo e o conceito do fluido cósmico universal, nós já temos isso em fontes primárias dos livros do Mesmer, né? Isso ele já fala disso lá. Então, o que o Galileu está trazendo para nós? Olha, embora tenha aqui os observadores, né, os observador comum, que toma aparência pela realidade, aquele observador mais técnico, que começa a levantar o véu e distingue as coisas, né, o olhar daquele que pode perceber o modo da ação da natureza, nós, o que ele está falando aqui? Com os nossos instrumentos, com mesmo de amplificação, né, dos sentidos, nós não conseguimos perceber o modo de ação dessa natureza sobre os materiais constitutivos do mundo. Aí o que ele está remontando aqui? A matéria cósmica primitiva. Porque essa matéria cósmica primitiva, como ela é de outra natureza, ela não é da natureza da matéria, ela está na natureza da quintessência, né? Que ela vem variando. Então, a espiritualidade já está trazendo o conceito e validando e apontando para os nossos filósofos, para os nossos cientistas da época, para os médicos que tinham ali, que estavam soltando teorias, que tinham várias, né? Qual eram as que estavam mais próximas
dessa revelação que a espiritualidade está trazendo. Então, essa matéria cósmica primitiva, simples e una, diversificada em certas regiões, na época de sua aparição, repartida em corpos solidários entre si, enquanto tem vida, e desmembrada um dia no receptáculo da imensidão por sua decomposição. Então, ele vai trazer o desenvolvimento dessa teoria, mas ele já está apontando aqui a teoria do fluido cósmico universal. Alguma colocação, alguma ajuda? Alguma dúvida? Ou melhor aí no que nós estamos tentando abordar? Existem questões, continua Galileu, que nós mesmos, espíritos amantes da ciência, então ele tá se reportando e se colocando, mesmo que desencarnado, né? Existem questões que nós mesmos, espíritos amantes da ciência, não saberíamos aprofundar e sobre as quais não poderíamos emitir senão opiniões pessoais, mais ou menos hipotéticas. Então, isso é muito bonito, nós precisamos prestar atenção nas comunicações, porque muita gente fala, né, e eu já escutei isso, olha, a Gênesis ela já foi refutada, porque ela tem erros ali, mas o que está sendo inserido, e Kardec fala no começo da obra, é que está sendo trazido o que era possível naquele tempo, né? E que se por algum motivo, né, ele vai citar lá no comecinho da Gênesis, com uma lucidez tremenda, se por algum motivo, em algum ponto, a ciência validar, sancionar, né, deixar claro que o Espiritismo errou em algum ponto, não destruam a doutrina inteira, ajustem esse ponto e sigam em frente, né? E a espiritualidade também está trazendo aqui, olha, mesmo eu estando aqui do outro lado, mesmo eu sendo um espírito, e quando encarnado, né, ele está querendo dizer, fui amante da ciência e aqui continuo a me interessar pelo tema, eu não sei tudo, Galileu está falando. Eu nem saberia aprofundar e sobre os quais eu não poderia emitir senão opiniões pessoais, ou nem opiniões pessoais, alguma hipótese, porque às vezes nem opinião ele conseguiu formar sobre alguns pontos específicos. Então, o que ele está fazendo? Dentro do que ele está conseguindo perceber agora do outro lado, ele está trazendo alguns conceitos pela ótica dele, né? Isso é bacana, porque se a gente lê desse jeito, a gente não lê como dogma, senão nós vamos ler André Luiz como um revelador inconteste que não pode ter errado em algum ponto, ou que ele não pode ter... Ele está expressando o que ele está conseguindo observar. Isso é a verdade final. Bom, tem uma distância muito grande. Então, as obras espíritas, nós precisamos entender que a comunicação e o diálogo com os espíritos, ele também é limitado pela a nossa envergadura moral e intelectual, mas também pela envergadura moral e intelectual desses espíritos que estão aqui nos ajudando, porque eles podem ser evoluídos, mas eles também ainda faltam muita coisa que eles também desconhecem. Então, essa simplicidade, essa humildade aqui de Galileu é um ponto importante para a gente levar e para a gente poder ler o que ele está falando. Olha, eu estou trazendo aqui algumas coisas, né? Sobre tais questões, Galileu fala, eu me calo ou justificarei minha maneira de pensar. Mas isso não inclui a questão do qual nos ocupamos agora. Então, esse cenário que ele está trazendo é um cenário que ele consegue observar, é um cenário que ele tem um certo domínio, então dá para dar uma credibilidade nesses conceitos que ele está falando. Então, já está remontando ao fluido cósmico universal, já falou de outras coisas, das formações, ele contou uma história lá para trás. Então, ele está trazendo, né, conceitos aos que quiserem ver em minhas palavras apenas uma teoria duvidosa,
eu direi: abarcai, se é possível, num olhar investigador, a multiplicidade das operações da natureza. E reconhecereis que, sem admitirmos a unidade da matéria, é impossível explicar não só os sóis e os planetas, mas também a simples germinação de um grão sobre a Terra ou a formação de um inseto. Então, o que Galileu está trazendo? Olha, muitas coisas eu não sei, mas o que eu estou tentando trazer de conceito é que esses conceitos gerais, eles são assim. Agora, para abarcar todas as multiplicidades das operações da natureza, é uma coisa que vai abranger. Mas tem que admitir algumas bases. Quais as bases? A unidade da matéria. Partindo, né, da hipótese aqui da matéria cósmica primitiva, simples e una. Então, a partir disso, tem as derivações, as modificações, as combinações, que vão gerando tudo que existe. Então, tudo que a gente toca, na parte material, inclusive o nosso corpo, né? O corpo do princípio inteligente, de todos os organismos vivos, de todos os reinos, né? Inclusive lá do mineral, do mais denso, mais duro, ela parte da matéria cósmica primitiva e vai sofrendo modificações. Então, ela vem dessa simplicidade e dessa unidade. Então, ela tem uma unidade por trás, né? E se não fosse assim, nós não conseguiríamos explicar. Onde que está? Nós não conseguiríamos explicar. Agora eu me perdi. É impossível explicar não somente os sóis e os planetas, mas também a germinação de um grão sobre a Terra ou a formação do inseto. Então, ele já está apontando aqui conceitos também. Olha, as coisas têm relacionamento. E a parte material, ela vem do fluido cósmico universal e vai ter essa derivação. Isso já foi, de certa maneira, passado no Livro dos Espíritos, vem vindo, mas ele vem, Kardec vem numa crescente agora, e tratando, agora fechando a obra e trazendo as conclusões, né? É isso que o livro da Gênesis está também apontando, né? A grande diversidade observada na matéria deve-se ao fato de que, pelo número de forças que governam suas transformações serem ilimitadas, forças de coesão, forças de atração, né? Essas forças que governam, né, as transformações desse princípio inicial, né, dessa matéria primeira, né, e única, elas são forças ilimitadas. Então, elas geram, né, bastante variações. E também, aliado a isso, como as condições em que ocorreram. As múltiplas combinações da matéria não poderiam deixar de ser também ilimitadas. Então, nós temos as forças que governam e, junto às forças, nós temos as combinações da matéria, que elas vão variando e vão podendo fazer relações de conexões de uma maneira ilimitada, ele está trazendo aqui. Então, sendo a substância que se examine pertencente ao fluido propriamente dito, então, o que ele está falando aqui? Olha, embora nós, nos nossos instrumentos de observação, os 5 sentidos, nós estamos pegando coisas, né? Nós estamos pegando coisas que a gente toca, aperta, né? Que parecem ser duras, né? Ele já está destruindo a matéria. Ele fala assim, olha, sendo a substância que se examine pertencente ao fluido das propriedades ditos, isso é, corpos imponderáveis, né? Corpos que não se ponderam, não tem peso, não tem, né? Ela está imponderável.
ou que se apresente com os caracteres das propriedades comuns da matéria, só há em todo o universo uma única substância primitiva, o cosmo ou a matéria cósmica dos uranógrafos. Ele está usando um outro termo aqui, mas ele está apontando para o fluido cósmico universal. Não é? Aqui termina a lei da matéria. Tá? Então, o que ele fecha o capítulo da matéria falando o quê? Olha, desde as coisas imponderáveis, né, que a gente pode ver, ou aquelas propriedades comuns da matéria, só há em todo o universo uma substância primitiva. O cosmo, né, uma terminologia, ou a matéria cósmica, né, dos uranógrafos aqui, ou uranógrafos aqui, deixa eu ver, aqui, aqui não apareceu aqui o uranógrafo, o que significa hoje aqui. Mas é a matéria cósmica do fluido cósmico universal, como foi consagrado. Agora, no capítulo 6, tem o subtítulo As Leis e as Forças. Né? Porque se tudo parte do fluido cósmico universal, né, dessa matéria cósmica, e que a transformação, né, que governam, elas são ilimitadas pelas condições de combinação e de força, né? O que nós vamos estar estudando aqui? As leis que regem isso e as forças. Então, né, Kardec fez os subtítulos das comunicações para que a gente pudesse estar digerindo isso melhor, essa comunicação de Galileu, através do médium Camilo Flammarion, lá na Revista Espírita de 62 e 63. Quem se interessar, é só buscar lá. Então, no item 8, se um desses seres desconhecidos que passam sua existência efêmera no fundo das regiões tenebrosas do oceano, se um desses poligástricos, dessas nereidas, ínfimos animáculos que só conhecem da natureza, né, os peixes ictiófagos, quem se alimenta de peixe é uma pessoa, um animal ictiófagos, né? E a flora submarina recebesse, de repente, o dom da inteligência, então, o que ele está fazendo aqui, Galileu? Ele está fazendo uma alegoria. Né? Olha, se um desses animais que vivem no fundo das regiões tenebrosas do oceano, né? Aqueles animais pequenininhos, né? Que só conhece a natureza de peixe com peixe, que come peixe, né? Que se alimenta de peixe, vive de peixe, e que, por alguma dádiva do destino, essa flora submarina recebesse, de repente, o dom da inteligência, a faculdade de estudar o seu mundo e de estabelecer as suas apreciações, né? Então, se por acaso, nesse reino submarino, tivesse o dom da inteligência, e dentro desse dom da inteligência, que é o que nós temos, nós desenvolvêssemos, aqueles animais desenvolvêssemos a faculdade de estudar o seu mundo e estabelecer apreciações, conexões, conjecturas, imaginações e assim por diante, né? Um raciocínio de hipótese conjectural estendido à universalidade das coisas, que ideia formaria da natureza viva que se desenvolve em seu meio e do mundo terrestre, que não pertence ao campo de suas observações? Quer dizer, se para o animal aquático ele tivesse o dom da pesquisa, do raciocínio, das conjecturas, e desenvolvesse instrumentação para tanto,
hipótese, o que ele ia desenvolver da parte terrestre do mundo? É uma pergunta que Galileu está fazendo. Como se ele fizesse para nós a pergunta assim, olha, como é que vocês aí, né, que desenvolveram a faculdade de raciocinar, desenvolveram os, as sensações através de instrumento, vocês potencializaram isso, vocês fizeram todas as conjecturas, combinações, modularam dados, fizeram um monte de coisa. Tá bom, o que é que vocês podem falar do plano espiritual? É mais ou menos como se ele perguntasse isso para a gente. E o que vocês podem falar do outro sistema solar? Né? O que nós podemos falar de Júpiter? Sei lá, qualquer coisa que foge do nosso âmbito, né, natural, do nosso meio onde nós estamos inseridos. Se agora, por um efeito maravilhoso de seu novo poder, esse mesmo ser conseguisse se elevar à superfície do mar, acima das trevas eternas das profundidades, perto das praias opulentas de uma ilha com vegetação esplêndida, sobre o sol fecundo, distribuidor de um benfazejo calor, que julgamento faria de suas teorias antecipadas sobre a criação universal? Não é? Então, o peixinho lá criou uma hipótese, né? A partir do seu mundinho, ele começou a fazer conjecturas. Aí, quando ele vai e consegue investigar de verdade, o que ele pode realmente validar como uma verdade extrema? Né? É isso que o Galileu está trazendo. Né? Aos quais logo abandonaria, né, por uma apreciação mais ampla. Mas, ainda assim, relativamente tão incompleta como a primeira. Olha o que Galileu faz. Tal é, ó homens, a imagem de vossa ciência toda especulativa. Né? Porque, embora a gente, e eu sou amante da ciência, gosto da ciência, e o desenvolvimento se dá pela ciência, pela tecnologia e pelo nosso avanço intelectual, o fato é que nós precisamos entender que toda ciência ela é um recorte de um segmento, de uma intenção, de um observador para poder validar uma conjectura. Então, toda ciência ela é um recorte de um pedacinho de uma coisa que a gente não sabe ainda a totalidade. Então, quando a ciência se arroga com a prerrogativa de ditar normas universais, nós estamos caindo num problema. Então, eu acho que serve como reflexão aqui para nós também, porque, embora nós precisamos andar de braços dados com a ciência, com a filosofia e com o desenvolvimento moral, nós precisamos ter cautela e nós precisamos saber também que nós estamos longe de saber tudo, né? Porque senão nós vamos ficar fazendo uma ciência dogmática. E aí essa ciência dogmática, ela pode ter muito malefício, não por conta que a ciência é perversa, né? Ou o capitalismo é perverso, ou não sei o que lá é perverso. Olha, as instituições e as nomenclaturas, elas não são um ente em si, né? Quem age no planeta e interage somos nós, seres humanos. Então, se tem algum descalabro, algum desarranjo, algumas tensões opostas, é pelos interesses, né, ainda pequenos das nossas visões. E o nosso egoísmo, o nosso fanatismo. Né? Então, isso faz com que a importância de estudar essas obras,
para que a gente possa ter o pé no chão. Né? O Galileu ele está trazendo aqui, olha, eu estou aqui do outro lado, mas mesmo assim eu não sei muita coisa. Cada vez eu estou... Ele está quase como Sócrates. Né? Cada vez eu descubro que nada sei. Quanto mais eu investigo, né, mais ignorante, em muitos pontos, eu descubro que eu não conheço. Porque o que Sócrates está apontando é fantástico. Porque entre a minha inteligência e a inteligência divina tem um abismo. Sei lá, nós nunca vamos chegar. Então, como é que alguém lúcido pode se arrogar que ele já descobriu leis universais? É uma coisa meio complicada. Então aqui o Galileu está dando uma chacoalhada na gente, né? Tal é homens, ó homens, a imagem da nossa ciência. Toda especulativa. Nós estamos nisso ainda, não mudamos muito. Avançamos bastante, mas estamos longe. Nós não conseguimos. Nós estamos tentando destruir Deus e destruir a alma. Né? Nós não começamos nem a estudar o perispírito aqui do nosso lado. Então, nós estamos ainda num processo especulativo. É tudo tentativa e erro. E Kardec vai fazer uma nota desse comentário aqui de Galileu. A nota 77. Tal é também a situação daqueles que negam a existência do mundo dos espíritos. Né? Então, o que ele está falando aqui? Ele está aproveitando que a nossa ciência é toda especulativa e hoje muito mais materialista do que da época de Kardec, porque na época de Kardec ainda tinha o espiritualismo racional, aonde se tentava se fazer ciência envolvendo, né, a parte da alma, a parte divina, né, esses princípios universais era muito forte lá na época. Hoje a gente, o consenso geral materializou muito mais. Né? Então essa recomendação de Kardec fica muito mais forte para nós hoje, pela nossa condução materialista das coisas. Né? Tal é também a situação daqueles que negam a existência do mundo dos espíritos. Porque, como o Galileu está falando aqui, né, que toda a propriedade da matéria, de todo o universo, deriva de uma substância primitiva que não é da alçada da nossa ciência, mas ela é fluida, ela é fluídica, né? É do fluido cósmico universal, ela é uma derivação dessa. Né? Então, quando Kardec está trazendo isso, olha como a nossa ciência ainda continua especulativa. Não é? Então, se nós estamos forçando, né, e utilizando com a nossa ciência recortes isolados para validar os conceitos materialistas ou da fisiologia, né, querendo matar a potencialidade de uma existência de alma ou de Deus, são tensões. Então, se nós estamos nessa situação, nós também estamos especulando e ainda forçando para um caminho que vai trazer mais dissabores, mais desarranjos, mais desgosto, porque nós estamos lutando e utilizando ferramentas para validar conceitos recortados especulativos, querendo destruir a parte espiritual. Enquanto que a espiritualidade, na pergunta 799, o que o espiritismo pode, como que ele pode contribuir para o avanço da humanidade? E ir lá destruir o materialismo, e depois ele continua, né, a resposta. E as forças hoje, que ainda são a maioria no nosso planeta, elas são contrárias a isso aqui. Então, a nossa ciência, embora ela avançou bastante, ainda ela força, ela faz uma força para manter uma especulação na materialidade, né? Para poder validar esses conceitos materiais. Conceitos de disputa, de jogar um contra o outro, né?
de uma lei de evolução darwinista ainda, né? A lei do mais forte, do mais rápido, do mais sábio, né? Do mais esperto. Então, é a lei do sofista, né? Porque não importa se está certo ou está errado. O que importa é atingir o objetivo. Então, quando nós estivermos nisso e tirando a moral, desprezando o outro, o mal está predominando no planeta, porque nós estamos excluindo boa parte da população. Lembrando que a espiritualidade aponta que o mal é o bem que eu quero só para mim, né? Então, isso, nós vamos ter que rever muitas coisas. Então, a nossa ciência, como as nossas religiões, elas vão precisar pegar a base que o Espiritismo está trazendo e ressignificar os seus conceitos. Porque senão nós vamos entrar em processo de destruição. Se não destruição de vias de fato, destruições intelectivas, e destruição do imaginário, e destruição do livre-arbítrio, destruição do direito de pensar, que são as potencialidades da alma. Porque você só escraviza o outro se você abafar, se você não deixar que a asa da moral, do desenvolvimento das potencialidades da alma, se desenvolva. E essa é a guerra. É a guerra do instinto, né, de manter o homem dependente do seu organismo, aonde eu perco pelo meu órgão, pelos meus órgãos. Então, a droga, né, ela é mais forte que meu corpo. O álcool é mais forte que meu corpo. A raiva que eu tenho é mais forte que o meu domínio, e assim por diante. Então, o autodomínio acaba sendo refutado e até validado por uma ciência mais materialista. Então, nós estamos bem aqui, né, ainda nesse primeiro parágrafo. Também, tal é também a situação daqueles que negam a existência do mundo dos espíritos. Porque aquele que nega a existência do mundo dos espíritos, em última instância, nega-se a si mesmo, enquanto potencialidades de alma. E se a gente nega-se a si mesmo, tudo eu vou fazer na minha vida para validar a matéria. Então, é os gozos, os prazeres, as orgias, né? as bonificações materiais, e tudo eu vou fazer para fugir da dor, né? E a moral do dever, enquanto filho e irmãos um dos outros, não tem muito sentido, porque o outro é uma coisa, ele é um objeto, e se ele é um objeto, se ele é uma coisa, ele não tem alma, né? Porque antes, lá para trás, a mulher não tinha alma, então podia fazer qualquer coisa com a mulher. O índio não tinha alma, podia fazer qualquer coisa com o índio, né? O negro não tinha alma, sempre foi essa história. Agora, o que eles querem? Que ninguém tenha alma. Então, se ninguém tem alma, pode matar todo mundo, está tudo certo. Então, em última análise, é uma loucura, né? Então, Kardec está já com uma lucidez tremenda, está falando, olha, se a gente for negar aqui a existência do plano do mundo dos espíritos, nós vamos ser aqui igual os insensatos, né, que Galileu está nos reportando. Logo após terem se despojado do seu corpo físico, os horizontes desse mundo se desmoronam aos seus olhos. Compreendem, então, o vazio das teorias pelas quais pretendiam explicar tudo exclusivamente pela matéria. Entretanto, esses horizontes têm ainda para eles seus mistérios que só se revelam sucessivamente, à medida que se elevam pela depuração. Então, o desdobrar, né, o levantar do véu, ele vai estar diretamente relacionado pelo desenvolvimento moral, não só intelectual. Desenvolver intelectualmente e não ter moralidade não significa que nós avançamos 1 milímetro
na nessa existência física, por exemplo. Se eu não ponderar os valores, as potencialidades morais que eu tenho da alma, eu, eu vou perder a existência, não no sentido que eu não aproveitei nada, porque por mais materialista que eu seja, eu também desenvolvo a inteligência, mas eu freio o que eu poderia realmente ter em germe de potencialidade. Então, eu não avanço. Eu poderia ter andado, sei lá, 1.000 quilômetros e não saí da esquina aqui ainda. Né? E ainda fico rodando no meio do quarteirão e fico voltando. Então, isso é muito forte, e que Kardec está colocando em nota aqui, né? Hoje, aumentou, eu acho que muito, a exponencialidade das nossas ciências no âmbito material. Agora, a gente percebe, nos últimos 20 anos, uma tentativa de uma volta, né? Mas nós estamos ainda nessa guerra, né? A guerra de crianças que estão brigando pelo seu brinquedinho, que o outro irmão está querendo, olha, deixa isso aqui, tem coisas melhores. E tem muito mimimi ainda, né? Muita inquietação, por conta de tudo querer explicar exclusivamente pela matéria. Entretanto, esses horizontes têm ainda para eles, né? A hora que isso a gente for subindo, né, as oitavas na cadência da nossa evolução, eles vão se revelando, não é de bate-pronto, é sucessivo. À medida do quê? À medida que se depura. E depurar, né, que a gente estava falando, é o desenvolvimento moral. Não se depura por desenvolvimento intelectual. Por isso que Kardec fala que a educação do Espiritismo é a educação daquele que faz os caracteres do homem de bem, não através dos livros, mas através dos hábitos adquiridos, né? Que os hábitos adquiridos vão se tornar automáticos, né? Vão ser uma apropriação nossa. E aí essa virtude, ela se instaurou, ela é uma conquista. Ela realmente virou um hábito, né? Porque o hábito adquirido é uma coisa que você faz e não precisa se esforçar mais para aquilo. Então, se você pegar um pianista, uma pessoa que está tentando tocar violão, e ela está tentando decorar as notas, ou tentando mexer com os vários dedos, sincronizar tudo aquilo, precisa de muito treino. Enquanto ele está prestando atenção naquilo, ele não tem a habilidade, né? A habilidade de tocar com maestria. Por quê? Porque ainda ele está em construção. Quando ele consegue compreender tudo, e aí ele não pensa mais naquilo, ele sai da razão e vai para o processo da emoção, da imaginação, né? Um processo mais intrínseco que da potencialidade da alma, que ele já dominou a matéria, e aí ele consegue realmente fazer grandes criações, né? Então, o processo da criação de Mozart, o processo, né, desses grandes músicos, por exemplo, ou pintores, escultores, eles não estão ali preocupados mais com a técnica, porque a técnica ele já domina. Ele já criou ali aquele hábito. Ele já é um hábito adquirido, ele já consegue dominar aquilo. Então, ele consegue agora dar um passinho para frente e pegar outras alçadas e fazer a conexão. Então, esses caracteres de bens, de hábito adquirido, são as nossas depurações, que são as virtudes. Né? Esse vencer o mundo que Jesus estava falando. Então, é isso que nós precisamos buscar em nós. Né? Mas, desde seus primeiros passos nesse mundo novo, eles são forçados a reconhecer sua cegueira. E quão longe eles estavam da verdade. Se nós pegarmos a introdução de André Luiz no livro Nosso Lar, ele está apontando Kardec aqui. Chego no plano espiritual como um cego.
como um coxo, como um paralítico, que não se preparou, né, para as qualidades e as potencialidades da alma. Ele vem como um dependente, né? Ele faz ele não é bem com essas palavras, que eu não lembro, preciso pegar o livro lá, mas ele faz a reflexão bem nesse sentido que Kardec está apontando aqui, né, nessa nota. Nós vamos reconhecer uma hora que, como nós não abrimos as nossas potencialidades de depuração no que realmente nós somos, nós estamos construindo a nossa infelicidade. Porque a felicidade vai estar na potencialidade da alma. Então, nós vamos estar ali, se a gente não virar a chave, se não entendermos isso, se a humanidade não compreender, nós somos cegos guiando cegos, e quando um cego guia outro cego, como disse Jesus, os 2, os 3, os 4, todo mundo cai no fosso. Né? Então, e olha o que Kardec fala, e quão longe nós vamos compreender que estávamos da verdade, né? No item, algum apoio aí? Eu estou falando aqui, ninguém está falando nada. Elaine, Elvia, Lorival, Márcia, Marcos, não sei se tem mais. Tá tudo bem, pode seguir. Crispim, Crispim, tudo certo? Ô, Crispim, aí nós vamos pegar o livro lá da Filosofia do Direito, né, de Miguel Reale, ele vai fazer lá na introdução, acho que na segunda ou na terceira introdução, ele vai falar assim, a partir do momento que a ciência do planeta se arrogou o direito de ditar regras universais, nós criamos um problema. E ele vai dar uma justificativa lá. E a lucidez do Miguel Reale é muito bonita, porque se a gente pega a jurisprudência embasada no materialismo, de uma ciência que quer ditar regras universais, nós estamos ferrados. Então talvez, né, Crispim, nós temos 211 mil leis depois da Constituição de 88. 64 milhões de normas e regras depois da Constituição de 88. Aí você fala assim, nossa, tem algum cidadão aqui que está andando direito no Brasil? Eu falo assim, quem que dá conta de saber... Hein, Crispim? Fala aí. Ele tá tímido lá. Já que venho tratar no item 9, aqui das questões das leis e das forças que regem o universo, né? Olha, de novo, Galileu está, né, fazendo aqui, ó. Já que venho tratar aqui das questões das leis e das forças que regem o universo, eu que sou como vós, apenas um ser relativamente ignorante em relação à ciência real. Olha o que Galileu está fazendo. Ele é igual a gente. Um ser pequenininho, relativamente ignorante em relação à ciência real. Apesar da aparente superioridade sobre meus irmãos da Terra, ó, essa aparência ela não é tão verdadeira. Ele está falando. Né? Olha, menos, né? Eu estou aqui, eu sei o que eu estou falando, eu não conheço tudo. Olha, muita coisa eu ignoro, mas, embora vocês possam achar que eu sou muito superior, é uma aparente superioridade, né? Pela possibilidade que tenho de estudar as questões naturais que lhes são vedadas, porque ele já tem o elemento de investigação, porque ele é espírito. Então, ele consegue investigar o plano espiritual, por causa da posição em que se encontra. Então, nós estamos encarnados, ele está desencarnado. Então, isso dá uma vantagem para ele. Para ele fazer o quê? Para ele revelar
o que ele consegue compreender, conjecturar, especular, imaginar dentro da capacidade, né, relativamente ignorante em relação à ciência real. Ele está dando testemunho dele. Meu objetivo, continua Galileu, é somente expor a noção geral das leis universais. Ele não está aqui fazendo tratado nenhum, nem trazendo minúcias. Ele só quer falar para nós, olha, o que é importante agora? O importante agora é ter um conceito, né, uma noção geral das leis que regem o universo, sem explicar em minúcias o modo de ação e a natureza das forças especiais que dela depende. Então, ele está sendo bem... Olha, eu vou fazer aqui um beabá para vocês aqui. Existe fluido etéreo que preenche o espaço e penetra os corpos. E aqui, Galileu já está refutando, né, e está confrontando um monte de ciência que validava na época de Kardec, e muitas perduram até hoje, né, que você tem os corpos vazios, que você tem o vácuo, que você tem o niilismo, né, que é o nada. Né? Então, você tem um monte de correntes filosóficas, científicas, que questionam umas às outras. Mas o que Galileu está revelando é que, para a gente compreender as noções básicas de força, né, e de ações aqui da natureza, né, e de que isso depende uma das outras, ele está falando assim, olha, existe fluido etéreo que preenche o espaço e penetra os corpos. Então, assim, o que ele está falando? Olha, de tudo que tem aí na Terra, Mesmer é o mais próximo da verdade relativa que ele sabe da verdade real. Né? Como ele está falando aqui, olha, apesar da aparente superioridade, né, ele vem falar aqui de uma realidade em relação à ciência real, que ainda nem ele sabe. Mas um conceito é basilar, é uma pedra fundamental. É o fluido etéreo que preenche tudo. Preenche os espaços, preenche os corpos. Esse fluido é o éter, ou a matéria cósmica primitiva geradora do mundo e dos seres. Né? Ao éter são inerentes as forças que presidem as mudanças da matéria. Então, ao fluido, né, que é o éter, então, o fluido cósmico universal, né, modificado ou não, ele está falando que é o éter, ele está só dando uma outra denominação para que a gente possa comparar, é a mesma coisa, né? Ele só está dando terminologias diferentes. Ela é geradora do mundo e dos seres, mas em relação ao fluido, são inerentes às forças que presidem as mudanças da matéria, as leis imutáveis e necessárias que regem o mundo. Então, as leis imutáveis e necessárias que regem o mundo, né, ela tem uma força intrínseca ali dentro do fluido cósmico. Né? Essas forças múltiplas, indefinidamente variadas, segundo as combinações da matéria, localizadas segundo as massas, diversificadas em seu modo de ação, de acordo com as substâncias e com os meios, são conhecidas na Terra pelos nomes de, naquela época, peso, coesão, afinidade, atração, magnetismo, eletricidade ativa. Os movimentos vibratórios do agente são som, calor, luz, etc. Nós precisamos lembrar aqui, né, que o fluido cósmico universal foi proposto por Mesmer na ciência do magnetismo animal, né, divergindo da ciência oficial. Tanto é que, se nós formos estudar, Mesmer foi massacrado pela ciência, pela academia da época. Eu estou falando, eu li os livros, né? Tem lá do Mesmer,
Na segunda parte, tem as traduções dos originais, tem o aforismo, tem a proposta do Mesmer, né? Tem umas cartas que ele escreve, os depoimentos. Então, o que ele vai, ele vai contar? A academia, na época, né? E ele era médico. Qual que era o grande sonho do Mesmer? Era propor uma medicina para todos. Lembrando que a medicina, na época de Mesmer, era a medicina dos humores, bilis negras, bilis amarela, né? Os humores, né? Então, isso estava muito ligado com a igreja também na época, né? Porque o mal, a medicina, ela tratava o mal espiritual e o mal físico junto. E para você expurgar o mal espiritual, você expurgava tirando coisa do corpo. Então, os métodos eram sangrias, usava sanguessuga, comprava nos barbeiros lá, punha os bichinhos para ficar fazendo a sangria, fazia punção, jogava ácido para fazer a bolha e expurgar esse mal. Então, era assim, era um tratamento, né, light, tranquilo, que às vezes mais matava do que corrigia. Mas essa era a realidade. E quando o Mesmer vem propor essa nova ciência do magnetismo animal, era um processo de cura. E Mesmer queria que a academia validasse a teoria dele. Então, ele passou a vida inteira dele lutando para tentar provar para os médicos, os seus colegas, que aquilo era possível e que aquilo era de graça e que aquilo poderia a mãe curar o filho, né? O filho curar a mãe, o amigo curar o outro amigo. Quando a academia viu isso, falou assim, o quê? Nós não vamos vender mais sanguessuga, nós não vamos vender mais remédio, nós não podemos nem cobrar. Não, vamos boicotar esse mesmo, que ele está louco da cabeça. Porque os caras não estavam preocupados muito de validar a coisa. Mas você percebe, pelos outros livros, né, eu tenho bastante aqui, dos outros magnetizadores, a luta que foi, né, e, infelizmente, a medicina da época mercantilista ganhou, né, ganha até hoje, e os valores da alma, as potencialidades, foram ainda abafados, né, e quem sabe agora volta renomeada aí com física quântica e alguns outros nomes, parapsicologia e alguma outra coisa, né? Ciência neurolinguística e assim por diante. Então, a ciência oficial era uma ciência dura, 100% materialista, né? Embora ela se arrogava de dar o braço com a igreja, mas era, né? Então, o reitor da universidade era o médico do rei, né? Você vê as influências que tinham, né? E a briga de poder que era. Então, naquela época, os conceitos eram diferentes do que é hoje, né? Lembrando que Hahnemann, o pai da homeopatia, né? Lá no Organon da Arte de Curar, ele cita que 30% do tratamento homeopático deveria ser completado com passe mesmérico, né? Eu tenho esse livro aqui, comprei só uma vez esse negócio, né? Então, tá lá, e as coisas vão sendo desprezadas, né? Mas, e Mesmer, eles eram contemporâneos, né? Hahnemann e o Mesmer. Então, a ciência que perdurava não aceitava fluido cósmico universal. Quando o Mesmer trouxe essa proposta, isso aí foi refutado, não é? Porque o que era vigente era o fluido calórico, o fluido elétrico, o fluido luminoso. E eles achavam que aquilo lá era bolinha dura, né? Ponderáveis. Então, era inconcebível para a ciência a proposta de Mesmer na época. E Galileu, quando ele traz essa comunicação, 80, 90 anos para frente, ele está validando, né? Apontando, olha, o caminho lá Mesmer já iniciou.
precisamos dar uma atenção para o Mesmer. Né? Então, tudo isso, né, nessa teoria, eles consideravam movimentos vibratórios, forças em diferentes escalas, né? Enquanto que as hipóteses das substancialistas, aceita oficialmente hoje, é sabidamente falso. Né? As hipóteses por substâncias, como esses fluidos calóricos, fluidos magnéticos, fluido luminoso, como eram ditados lá, com bolinhas duras, né, que ficavam se mexendo, com um vazio no meio, isso aí já foi por terra, mas era a ciência da época que Kardec estava inserido. Isso é importante para a gente não fazer anacronismo, né? Senão a gente tira do contexto e acha que... Então, nós precisamos voltar ao tempo, pegar qual que eram os conceitos da época, para a gente poder entender isso, né? Então, não conseguimos interpretar. Em outros mundos, apresentam-se sobre outros aspectos e oferecem... Então, esse fluido cósmico, em outros mundos, está Galileu falando aqui, eles vão se apresentar sobre outros aspectos, oferecem outras características que são desconhecidas daqui da Terra. E na imensa extensão dos céus, um número indefinido de força desenvolve-se em uma escala inimaginável, cuja magnitude somos tão incapazes, ele está se inserindo, somos tão incapazes de avaliar como o crustáceo é incapaz de avaliar no fundo do oceano, impossibilitando de conceber a universalidade dos fenômenos terrestres. Então, da mesma maneira que, como o Galileu colocou, que aquele bichinho do fundo do mar não consegue fazer nenhuma conjectura ou hipótese perto do real do que é os fenômenos terrestres, porque ele está em outra natureza, está na natureza aquática, né? Nós aqui, né, no planeta Terra, e ele na erraticidade aqui do planeta Terra, está aqui perto, né, ele também não consegue. Então, o que ele está falando? Olha, que eu sou um crustáceo que não enxerga o que está depois para cima da água, a gente também não consegue conceber tudo isso. Né? Então, tem uma outra nota de Kardec em cima dessa mensagem. Nós, Kardec fala, reportamos-nos, em suma, aquilo que conhecemos e não compreendemos. Mas o que escapa à percepção de nossos sentidos, assim como o cego de nascença não compreende os efeitos da luz e a utilidade dos olhos. É possível, pois, que em outros meios o fluido cósmico tenha propriedades, combinações, das quais não temos a menor ideia, coloca Kardec, dos efeitos apropriados às necessidades que nos sejam desconhecidas, dando lugar a percepções novas ou a outros modos de percepção. Não compreendemos, por exemplo, como se possa ver sem os olhos do corpo e sem a luz. Kardec já está fazendo, ele está dando testemunho dele. Olha, nós não compreendemos isso ainda. Como que, por exemplo, possa se ver sem os olhos do corpo, ver sem a luz? Nós não entendemos isso. E olha que Kardec estudou 30 anos, mais de 30 anos, 35, o magnetismo. Ele era um profundo conhecedor. Mas quem nos diz que não existem outros agentes que a luz para os quais sejam efeitos de organismos especiais? A visão sonambúlica, por exemplo, aqui, só um parênteses, visão sonambúlica é um termo de Mesmer. Mesmer estudou o sonambulismo, ele compreendeu o sonambulismo, ele fez muita pesquisa, e ele fala no livro dele que ele não queria revelar o sonambulismo, porque o sonambulismo, para Mesmer, ia revelar a alma. E a academia não ia aceitar a alma. Então, ele guardou a teoria do sonambulismo e todo o seu desdobramento, que ia estudar as potencialidades da alma. Toda a pesquisa do sonambulismo ele abafou, porque ele queria validar a parte da medicina.
para que eles aceitassem a cura, para depois da cura sancionada, Mesmer entenderia que seria mais fácil para a academia validar agora, varrer o sonambulismo para chegar na comprovação. Olha a lucidez de Mesmer, né? Então, se Mesmer tiver certo, nós vamos ainda ter que aprender a curar pelo magnetismo para depois a ciência começar a validar para estudar o perispírito e assim por diante, chegar aí, né, através de uma metodologia, a comprovação, né, agora não mais questionável, da alma, né? Então, vamos ver se vai ser assim. Era só uma ideia que Mesmer tinha. Algum comentário? Quer falar? Não, tudo bem. Então, vamos lá. Então, a visão sonambúlica, que não é detida pela distância, nem por obstáculos materiais, nem pela obscuridade, nos oferece um exemplo. E Kardec sabe do que ele está falando. Na época de Kardec, Kardec fala assim, ó, lá na Revista Espírita, o espiritismo e o magnetismo são ciências gêmeas, irmãs, que não daria para entender uma se desprezarmos a outra. E ele vai falar assim, não vou me deter ao magnetismo, porque o magnetismo já é uma coisa sacramentada e tem muita literatura, né? Então, nós tínhamos, na época de Kardec, mais de 1000 livros editados de magnetismo. Assim, é um volume para aquele momento, né, gigantesco. Então, era uma coisa assim, por isso que ele aponta, olha, quer estudar o magnetismo? Busca a literatura que já tem. E ele dá lá, olha, pega lá o Barão do Potê, pega Mesmer, pega isso. Então, ele não perde tempo na Revista Espírita explicando o magnetismo, né? Mas ele faz esse link, olha, já tem lá, vai estudar. Então, essa visão sonambúlica aqui tinha muita pesquisa, muito teste, tinha muita processos já escritos, né? Muito testemunho, tinha o sono mesmérico sendo feito com gente ao lado, sendo feito isso em hospitais, sendo feito isso não na parte do desdobramento, mas na parte da cura, né? Da parte do sonambulismo, mais os discípulos de Mesmer jogando isso, e escrevendo. Eu tenho livros aqui que eles dão a lista da presença daqueles que entraram no curso de magnetismo. E o que eles faziam, como faziam, quando colocava em sono mesmérico, o que a pessoa via, como o Ernesto Bozano também, né, pega lá e faz vários experimentos. Se você pegar na época de Mesmer e um pouquinho para frente, tem vários livros que vão narrar isso, e Kardec sabia disso, né? Então, já a visão à distância, a premonição, o próprio processo da cura, muitas vezes Mesmer usava a conversa com o espírito da própria pessoa que via, e ela falava assim, ó, daqui 2 dias vai curar, precisa fazer isso, fazer aquilo. Então, tinha um processo mediúnico ali, também inserido, né, conforme ele avançava nos estudos, né? Então, suponhamos, continua Kardec, que em um mundo qualquer, os seres sejam normalmente o que os nossos sonâmbulos seriam excepcionalmente. Então, o que Kardec está falando assim, olha, imaginemos um mundo que é natural, o que a gente vê e as potencialidades que o sonâmbulo pode fazer. Então, não precisa de luz, não tem parede, não tem nada hermeticamente fechado que possa impedir as percepções, as visões, as sensações, não só a visão, a audição, todas as variações de médiums. Também Mesmer foi catalogando o que aquele que estava em sono mesmérico percebia.
Então, ele fazia um monte de experimento, um monte, né? Então, ele foi catalogando isso. Isso também ajudou Kardec na hora de fazer as qualificações. Então, eles não terão necessidade nem de nossa luz, nem de nossos olhos, e, portanto, verão o que não podemos ver. Assim acontece com as demais sensações, está vendo? Não é só a visão, não, é as outras coisas também. As condições de vitalidade e perceptibilidade das sensações e das necessidades variam conforme os meios, né? Conforme os meios, conforme a inteligência que domina aquele corpo e a constituição desse corpo, seja plano espiritual, seja a Terra, seja Júpiter, Marte, Saturno, ou, sei lá, Sírios, Capela, o que for aí de constelação, ou de conglomerado, né? Então, ora, do mesmo que só há uma única substância simples, primitiva, geradora de todos os corpos, porém, diversificada em suas combinações, também todas essas forças dependem de uma lei universal, diversificada em seus efeitos, que está na sua origem e que, pelos desígnios eternos, foi soberanamente imposta à criação, para imprimir-lhe a harmonia e estabilidade permanente. Então, essas forças, né, dessa grande diversidade que geraram os efeitos dessas variações dos fluidos que acabam culminando na matéria que conhecemos, ela foi soberanamente imposta à criação para imprimir-lhe harmonia e estabilidade permanente. Por isso que o Espírito vai falar assim, os Espíritos, Deus coordena, né, todos os nossos atos, né, por leis, né? Deus não está agindo diretamente na matéria. Ele criou, ele imprimiu à criação uma harmonia, uma estabilidade, regida por leis. Então, o nosso diálogo com o Criador, né, dentro do âmbito da matéria, é regido por leis. Então, isso é muito relevante e isso muda a nossa compreensão enquanto encarnado na Terra e até enquanto espírito. Porque eu posso, em oração, agradecer a Deus, eu posso pedir pelo meu irmão, mas se eu quiser alguma coisa para o meu irmão, eu tenho que fazer. Porque não adianta simplesmente eu rezar, ó Deus, intervenha na vida do meu irmão, não é? Porque eu estou te pedindo, e por graça e exclusividade para ele, que eu muito amo, você modifica lá algum, sem a ação dele e sem a minha participação. Aí a gente traz um Deus, né? Um Deus muito dogmático, um Deus que favorece, um Deus que está mais para a heteronomia, né? Regendo por atos externos, do que uma coisa que tem uma lei que rege a harmonia e estabilidade e que eu tenho que aprender a transitar sobre essa lei e entender que eu faço, se eu estou aqui, é para eu fazer a diferença. Então, se o meu irmão está passando fome, eu preciso fazer alguma coisa para ajudá-lo. Não é? Isso parece bobeira que eu estou falando aqui, mas os conceitos do movimento espírita, se a gente não desmaterializar Deus, nós queremos intervenção divina a todo momento. E quando eu quero intervenção divina, eu quero coisa pessoal. Deus vai fazer por mim o que eu não preciso fazer. Né? Então, isso é uma coisa que nós precisamos prestar atenção, né? Para que a gente não caia num âmbito dogmatismo, né? Num âmbito de punição, agrado, recompensa. Ah, eu vou dar uma cesta básica, depois vou ter um lugarzinho no nosso lar, já vou arrumando um bônus hora, né, Helene? E aí, pelo menos eu tenho um quarto lá na casa de Lísias e uma
uma sopinha lá para comer na mesa com ele. Então, se eu tiver com essa visão aí... A gente faz um cofrinho aqui, né? Vai colocando lá os não nossos é? bônus. Porque eu acho que foi o Eurípides, eu não lembro, né? Foi aqui de Matão lá, ele falou assim, ele foi fazer um sanatório do outro lado, porque os espíritas estavam desencarnando, tudo meio atrapalhado, né? Os caras que estavam querendo comprar um lugar no céu, chegava lá tudo meio pompudo, cadê minhas coisas, cadê meu negócio, fiz tanta caridade. Chegava louco, né? Chegava lá, se deparava e era tido como meio atrapalhado. Eles falaram assim, nós precisamos criar um lugar aqui para dar uma equilibrada nessa turma. Né? Mas temos que prestar atenção. Bom, chega lá porque acha que tem conhecimento que vai conseguir viver normalmente, né? Vai conseguir privilégios, né? Ah, não, eu quero uma cadeira. Calar isso, já vai sair na caravana de André Luiz. São leituras equivocadas, né? E quando a gente entende isso, a gente não diminui o espiritismo, nós damos uma ampliada nele fantástica, porque nós vamos se aproximando do que Galileu está trazendo. Olha, a coisa é muito maior do que nós imaginamos. E essa beleza, nós podemos participar, desde que a gente seja consciente disso, né? Então, a natureza jamais se opôs a ela própria. O brasão do universo só tem uma divisa: unidade e variedade. Então, dentro da diversidade, nós temos uma unidade. E a gente quer acabar com a diversidade, né? A ponto de que, se você vê ou narrar diversidade, você está... A coisa está tão de ponta cabeça que a gente tem que negar a visão ou os nossos sentimentos, porque vai falar... Se a gente vê uma pessoa pequena, não pode falar que é baixinho. Vê que eu estou meio gordinho, não pode falar que eu estou gordinho. Então, a gente tem que anular o que é natural, porque senão eu estou... Então, é uma coisa assim... Por que eu estou dando esses exemplos? Porque nós estamos tão assim, fora do bumbo, nós forçamos tanto o materialismo que essas tensões elas estão agora brotando de forma patológica, com um anseio que a humanidade, por não ter a maturidade espiritual tão almejada e cantada pelos filósofos, por Jesus, nós estamos reverberando agora eclosões, né, de insanidades e de tensões no âmbito material. E aí a gente joga para a parte espiritual as nossas neuroses. E isso é muito preocupante, porque vamos desencarnar translocado, mas também vamos viver translocado. Porque o que era natural passa a ser abominável, e o que é antinatural começa a ser validado, a ponto de que hoje a orgia, a bebedeira e o roubo são enaltecidos e as virtudes são ridicularizadas. Então, um jovem hoje ir para uma igreja, ele é taxado de... Né? Mas se ele for lá fazer um monte de bobagem, ele é exaltado. Então, esses valores invertidos, eles refletem, em última análise, essa nossa doença psíquica. Né? Então, temos... O que Kardec está falando aqui? Olha, a unidade... Né? Kardec não, né? Agora voltou aqui o Galileu, né? A unidade e a variedade. Remontamos a escala dos mundos. Encontra-se a unidade da harmonia e da criação, ao mesmo tempo que uma variedade infinita nesse imenso canteiro de estrelas, percorrendo os degraus da vida desde o último dos seres até Deus. A grande lei da continuidade se faz reconhecer. Considerando as forças nelas mesmas, podem se formar uma série cuja resultante, confundindo-se com a geratriz, é a lei universal. Lei de colaboração, lei de mútua ajuda, lei de sociedade, lei de igualdade, né? Lei de solidariedade, as 10 leis naturais, que estão sendo invertidas nesse momento da humanidade. É tudo processo de competição, é de disputa, é de jogar um contra o outro,
É uma coisa, uma loucura. Vós não sabereis apreciar essa lei em toda a sua extensão, porque as forças que a representam, no campo de vossas observação, são restritas e ilimitadas. Então, o que Galileu está falando? Olha, os nossos instrumentos, por mais elaborados que sejam, ainda são restritos e limitados. Então, vamos baixar a bola, que nós vamos também, o nosso campo de observação é restrito e ilimitado. Entretanto, a gravitação e a eletricidade pode ser apreciada como uma ampla aplicação da lei primordial que reina para além dos céus. Todas essas forças são externas. Explicaremos essa palavra. E universais, como a criação, sendo inerente ao fluido cósmico. Elas atuam necessariamente em tudo e para tudo, modificando sua ação por sua simultaneidade ou os pontos latentes ou secretos em outros. Mas preparam, dirigem, conservam e destroem os mundos em seus diversos períodos de vida, governando os trabalhos maravilhosos da natureza, em que qualquer ponto que executem, assegurando para sempre o eterno esplendor da criação. Então, a gente para por aqui, né? E semana que vem, talvez a gente continue aqui na criação primeira, né? Interromper compartilhamento. Vou parar de gravar também.